Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Davidson Silva. Eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da Universidade Católica de Pernambuco, junto com a minha amiga Verônica Brainer, também doutoranda do mesmo programa, né, da Universidade Católica de Pernambuco. Então, nós estamos com o trabalho inscrito, né, no Simpósio 2, Formação Ideológica, Formação Discursiva e Contradição, e o título do nosso trabalho é Discurso Autoritário, Jacarezinho, o País Inimigo. E agora eu passo a palavra para a Verônica fazer as suas considerações. Boa noite, cumprimento aos coordenadores do simpósio. Nosso trabalho trata da ação policial realizada no dia 6 de março. Aliás, o contexto dele é sobre a ação policial realizada no dia 6 de maio de 2021 na comunidade de Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Essa operação é considerada a mais letal que já existiu nas comunidades do Rio de Janeiro, considerando o histórico, né, de ações policiais truculentas que existem naquelas comunidades do Rio de Janeiro. Essa é considerada a mais letal, com 28 mortes, entre os quais há de um policial que fazia parte da abordagem. Nós colocamos isso porque esse trabalho nosso, a partir da colaboração dos congressistas hoje, será motivo de continuidade, de desenvolvimento, e essa parte vai nos servir para ampliar a análise do discurso. A operação foi permeada de ilegalidades, a iniciar-se pela restrição do Supremo Tribunal Federal, que havia limitado, restrito as ações policiais nas comunidades em função da pandemia, a inobservância de acordos internacionais que tratam de direitos humanos, assim como os artigos do Código Penal sobre o uso proporcional da força pela polícia, porque houve uma desproporcionalidade. Em decorrência da truculência da ação, o Ministério Público Federal instalou uma força-tarefa para apuração de possível ato de execução e de excesso na intervenção policial naquela comunidade. E aí, né, com esse panorama que Verônica nos trouxe, nós traçamos alguns objetivos, né, com a finalidade de desenvolver o trabalho. Então, como objetivo geral, nós temos desenvolver gestos de interpretação do funcionamento discursivo de Hamilton Mourão, vice-presidente do Brasil, e como objetivos específicos, nós temos analisar a relação de identificação com as formações ideológica e discursiva que constituem a posição sujeito de Hamilton Mourão e identificar as marcas do discurso autoritário a partir das condições de produção do discurso do sujeito interpelado pela ideologia. Então, dados esses objetivos, né, a fim de atingirmos esses objetivos, alcançarmos esses objetivos, nós traçamos um percurso metodológico, né, que se procedeu do gesto de interpretação, baseado no aporte teórico-metodológico da análise do discurso de linha francesa, tendo como referenciais os estudos de Michel Pechet, de Orlandi e de Friedendusk. Então, esses foram os teóricos que nos deram base para as análises. O corpus, por sua vez, foi constituído dos dizeres de Hamilton Mourão, que foram publicados nos sites de notícia, o G1, do Rio de Janeiro, e o Correio Brasiliense, na data, né, do dia 7 de maio de 2021, um dia após o ocorrido, né? Então, o ocorrido foi no dia 6 e a publicação se deu no dia 7. O que a gente ressalta também que esse foi o discurso oficial, né? Então, esse discurso de Mourão se deu como discurso oficial no dia posterior a esse massacre, né? A toda essa questão acontecida no Rio de Janeiro, pela ausência também do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Então, a sistematização do corpus resultou em 3 sequências discursivas, que são as SDs 1, 2 e 3, e a abordagem dos textos, enquanto objeto linguístico histórico, baseou-se no funcionamento da linguagem, que põe em relação sujeitos e sentidos afetados pela língua e pela história, como postula Orlandi. Então, como resultados, né,
partimos do pressuposto que a formação, a partir da formação ideológica manifestada em uma formação discursiva, que determina o que pode e deve ser dito, conforme Pechet, enfatiza-se na análise realizada as marcas do discurso autoritário, conforme as seguintes sequências discursivas. Sequência discursiva 1. Isso aí é a mesma coisa que a gente estivesse combatendo um país inimigo. Nós chamamos a atenção para isso aí. Ele foi perguntado sobre as mortes. Então, isso aí, né? A banalização da morte. Né? A gente é a mesma coisa que estivesse combatendo um país inimigo. Então, a vitória é combater, é a própria morte sobre... essa é a vitória sobre o inimigo. Na S2, tudo bandido. Nós vamos discutir isso. E na S3 é um problema da cidade do Rio de Janeiro, que a gente traçou, porque não é, ele remete o problema à cidade do Rio de Janeiro. Não é uma questão de segurança pública, não é tripartite, né, tanto do governo federal, do Estado municipal. E nós frisamos aí Forças Armadas e intervir, porque tem um sentido, remete a um sentido que nós vamos ver agora. Na posição sujeito de general do Exército e vice-presidente de um governo aliado às Forças Armadas, Mourão silencia sobre o direito e o que preconiza as leis sobre as políticas de segurança pública e um conjunto de diretrizes que visa, dentre outros, a preservação da vida e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Frida Iduski, ao analisar o discurso presidencial do regime militar, afirma que seu objeto de estudo implica necessariamente na análise do funcionamento discursivo de um discurso autoritário, na fala dos quartéis. Observa-se na sequência discursiva 1, combatendo um país inimigo, e na SD3, Forças Armadas, intervir, os efeitos de sentido de guerra, de luta armada, de rivalidade e de extermínio. Assim, a comunidade carioca passa a ser delimitada em um campo de batalha, né? Onde estão os inimigos. Na S2, o dizer tudo bandido remete a um já dito, né? Bandido bom é bandido morto, inclusive pertencente à FD autoritária, que se contrapõe às formações discursivas que defendem os direitos fundamentais dos seres humanos. Inclusive, tais direitos são tratados no discurso autoritário como a gíria mimimi, muito comum nas redes sociais, uma onomatopeia, imitação de choro e lamúria, digamos, sem sentido, sem porquê, que trata de maneira pejorativa as falas de quem os defende, ou seja, de quem defende os direitos humanos. Podemos dizer que, brevemente, no que vimos, diante do exposto, pode-se afirmar que o discurso de Hamilton Mourão sobre o massacre de Jacarezinho, atravessado por suas formações imaginárias, situam a ação policial na perspectiva de um exército em luta armada pela sua pátria, o Brasil, onde as mortes são resultados que mensuram a vitória sobre um exército inimigo, uma comunidade de brasileiros. Nesse domínio discursivo, podemos perceber as relações imaginárias do sujeito afetado pela FD correspondente ao seu lugar na formação social. De general pouco moderado, linha dura, próprio dos regimes autoritários. Inclusive, Mourão é considerado pela imprensa mais acessível e, por vezes, tenta contornar as declarações do presidente. Mas nós podemos afirmar que ele faz parte da mesma formação discursiva do presidente da República. Então, essas foram as referências utilizadas no nosso trabalho e gostaríamos de agradecer, né, e pedir a todos vocês que contribuam com o nosso trabalho, porque, assim como Verônica falou, nós temos, né, um interesse em continuar e os desdobramentos desse estudo. Então, muito obrigado. Muito obrigada.